corações nessa noite. Que a palavra do Senhor venha nos direcionar, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento. Fala conosco nesta noite, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Amém? Podeis tomar assento. Todos nós estamos determinados em momento da nossa vida a ser exigido um sacrifício. O apóstolo Paulo, ele fala: olha, em tudo dai graça, em tudo estejais alegre, seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma. Todos nós, em determinado momento, nós vamos ser exigidos que haja um sacrifício em nós. Que nós venhamos abrir mão de algumas coisas e em tudo dar graças a Deus. Dar vazão àquilo que Deus tem nos dado, e aí, olhando para aquilo que Deus tem nos concedido e não para os problemas, nós passamos a glorificar a Deus. Apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, aos Romanos, e ele diz que devemos agir com sabedoria em Cristo em todas as áreas, no momento do culto, oferecer sempre o melhor para Deus, sempre dar o melhor para Deus, sempre em sacrifício. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 12, do versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A pergunta que nós devemos nos fazer é: esse sacrifício vale a pena que eu estou fazendo, ou será algo em vão? Estamos pagando um alto preço, cada esforço, cada renúncia, cada luta deve trazer sempre uma recompensa. Sempre que nós entramos em uma luta, devemos sair com uma recompensa. Então o apóstolo Paulo, ele fala que, olha, em tudo apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sempre que nós nos dirigimos para prestar um culto a Deus, há um sacrifício, nós deixamos muitas coisas para trás, muitas coisas que nós deveríamos fazer ou gostaríamos de estar fazendo para prestar um culto a Deus. Então esse culto a Deus, ele deve ser uma recompensa para nós. Nós devemos sair do culto a Deus com uma recompensa, com conhecimento, vivendo, aprendendo mais da palavra de Deus. Cada experiência que deve nos enriquecer de conhecimento. Cada experiência que nós vivemos deve nos enriquecer de conhecimento. E o conhecimento é algo que ninguém consegue roubar. É algo que podemos passar para a próxima geração. Quando recebemos conhecimento de Deus, da palavra de Deus,
é algo que nós vamos levar para a nossa casa, para o nosso dia a dia, passar aos nossos filhos, passar à próxima geração. Então o apóstolo Paulo, ele teve uma grande experiência com o Evangelho de Cristo. Ele tinha muito conhecimento humano, mas quando ele tem um encontro com Cristo, a sua vida muda completamente. E o que o enriqueceu de conhecimento espiritual? Paulo conhecia a lei, era conhecedor de todas as leis, mas ele tem um encontro com Cristo e ele adquiriu um conhecimento espiritual. E ele deixa agora as suas cartas, ele escreve as suas cartas, para que a próxima geração, os irmãos novos convertidos, agora podiam ler e reler as suas cartas e serem enriquecidos com aquilo que Paulo estava escrevendo. Ele foi um desbravador, levou o Evangelho de Cristo às muitas nações, às muitas vidas, e não tinha muito tempo em estar com os novos convertidos. Ele foi um desbravador, mas ele não tinha muito tempo em estar em diversos lugares, onde o Evangelho estava crescendo. Então ele escrevia cartas, que eram lidas, relidas, até que se formassem seus discípulos um estilo de vida. Paulo escrevia a carta, enviava, e essa carta era lida na congregação, e ali ele estava criando um estilo de vida, uma maneira de viver. Quando nós lemos a Bíblia hoje, quando nós lemos as cartas de Paulo, nós devemos ter o mesmo sentimento, que ela venha formar em nós um estilo de vida. Ela venha transformar a nossa maneira de pensar, e pensar espiritualmente, ou pensar como Paulo pensava. Primeira carta aos Coríntios, abre a tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seja meus imitadores. Então, quando Paulo estava escrevendo aos novos convertidos, ele estava apresentando Cristo, e ele dizia aos novos convertidos: olha, olhem para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Então, as suas cartas revelavam Cristo. As famílias devem hoje entender que Deus está nos proporcionando uma nova diretriz para viver. Às vezes pensamos, não temos tempo. O que mais falamos hoje é: eu não tenho tempo, está muito corrido. Mas precisamos aprender a dar prioridade para aquilo que realmente é valioso, para aquilo que realmente vale a pena. Identifique o que é urgente, identifique o que é importante. Nós temos que aprender a identificar o que é urgente e o que é importante. Então Paulo, ele estava escrevendo cartas, ele não tinha tempo para estar com as igrejas, com os novos convertidos, mas pelas cartas, todos sentavam ali, liam a carta, reliam as cartas, tiravam princípios daquelas cartas e criavam um estilo de vida para aquela igreja. Ele corrigia, ele ouvia quais eram os problemas, o que estava acontecendo, e pelas cartas ele ia direcionando para que eles se aproximassem cada vez mais de Deus. Ele escreve exortações. O que é exortações? Encorajar, é estímulo, é conselho. Então, a Filipenses capítulo 4, é uma carta de estímulo, de encorajar, de conselhos, para que eles lessem aquelas cartas e não se deixassem abater por tudo que estava acontecendo em derredor deles, mas eles tivessem fé. Ele começa então: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijais, estejam sempre alegres, tragam alegria ao teu coração, não se deixe abater, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ações de graça.
Tudo que está te trazendo ansiedade e inquietação, leve a Deus em oração e súplica, mas também com ação de graça. Como que nós devemos começar uma oração? Agradecendo a Deus. Se nós chegamos até aqui, é porque Deus tem cuidado de nós. Temos problemas para resolver, temos situações para resolver, devemos levar em oração e súplica, mas com ações de graça. Então Paulo vai ensinando para que eles tivessem coragem, fossem encorajados, fossem estimulados, e dava então a eles conselhos, como eles deveriam reagir diante das situações. E no versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. A gente não consegue compreender a paz que Deus tem nos reservado. Então ele levava a esse povo, através das suas cartas, ao entendimento que sempre deveria orações, súplica, mas com ações de graça. Submete a sua vida a Deus, confiar, Ele não vai te abandonar. Ele vai responder às suas orações, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Todos os nossos pensamentos nós devemos levar à cruz do Calvário. Todos os nossos pensamentos, sejam bons, sejam ruins, nós temos que levar à cruz do Calvário. No versículo 8 ele diz assim: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pense nas coisas boas, pense nas coisas que vão trazer mudanças. E ele diz no versículo 9: o que aprendeste, o que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isto fazeis, e o Deus de paz será convosco. O que também aprendestes. Paulo não podia estar em cada cidade, porém deixa a tecnologia da transferência. Ele passava conhecimento, ele passava as suas experiências através das cartas. Hoje nós temos que aprender a passar para a próxima geração, porque eles se amedrontam com as notícias, eles se amedrontam com o dia a dia. Muitas vezes nós pensamos: ah, mas hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais difícil de manter um alvo, porque muitas ofertas. Uma criança hoje de 5 anos, ele já recebeu muito mais informações do que Abraão nos seus mais de 120 anos. Com 5 anos de idade, uma criança hoje, ele é bombardeada todos os dias com informações. Nós temos que aprender a direcionar o que é bom, o que é honesto, o que vale a pena. Então Paulo, ele nos ensina a passar para a próxima geração. Paulo precisava em cada novo convertido gerar um novo discípulo para Jesus. E como ele conseguiria fazer isso? Através do ensino, através das suas cartas, através das suas experiências. Ele tinha que implementar um estilo de fé em Cristo. Ele não podia estar ali todos os dias, mas ele enviava as cartas. Paulo nos deixa a fórmula para implementar um estilo de vida em nossa casa. Aquilo que Paulo usava, hoje nós podemos dizer: eu não tenho tempo, eu saio 6 horas da manhã, chego 8 horas da noite. Mas comece a usar o mesmo estilo com seus filhos. Mande recado, deixe um bilhete, deixe uma palavra, mande uma oração. Então Paulo não podia estar com os discípulos todo momento, mas ele nos ensina, nos dias de hoje, que também nós não temos tempo, que nós também temos uma vida corrida. Como vamos passar a nova geração?
Não é o tempo que você fica com o seu filho, mas é como você trata a sua esposa, o seu esposo, é como você cuida dos pequenos detalhes da sua casa. Então Paulo, ele nos ensina a tecnologia para transferir o conhecimento, passar as experiências. Ele nos dá as diretrizes, no capítulo 4, ele diz assim: o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Quando a tua casa, quando alguém na tua casa estiver inquieto, você tem que trazer a palavra de paz, a palavra de exortação. Nós já vencemos, nós já passamos por situações iguais a esta. Olha, vamos ter fé, nós vamos vencer. Então Paulo está dando o que aprendeste. Primeira coisa, temos que ensinar e temos que estarmos prontos a aprender. Ouviste, ouvir. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como os nossos filhos vão aprender a viver os dias de hoje se nós não ensinarmos, se nós não falarmos, e se eles não tiverem tempo para ouvir? E vistes, algo muito importante também é vistes. Nós não ensinamos só com o que nós falamos, nós ensinamos da maneira que nós somos, como é a nossa vida, os exemplos que nós estamos passando. O que vistes tem que se tornar uma frequência espiritual para se tornar um estilo de vida. Nós não podemos passar Cristo para a nova geração se nós não usarmos as tecnologias certas, se nós não pararmos para ensinar, para mostrar, para dizer que a nossa geração passada também teve problemas, teve dificuldades, teve desafios e nós vencemos. Eles estão tendo outros tipos de desafios, mas nós temos que estar juntos, exortando, estimulando, aconselhando. Era isto que o apóstolo Paulo fazia. Por isso as igrejas cresciam, independente dele estar no lugar ou não. Ele enviava cartas. Então o que nós temos que aprender hoje em nossos dias? A usar a nossa tecnologia. Nós não vamos usar carta, mas temos outras tecnologias que podemos estar junto com a nossa esposa, com o esposo, o dia inteiro. Podemos mandar uma mensagem, podemos mandar um vídeo. Nós temos que usar a tecnologia que nós temos. As pessoas estão em outro país, você pode mandar uma palavra e chega imediatamente. Então, como Paulo, ele usava a tecnologia das cartas, nós temos que usar o que nós temos hoje. Manda uma palavra para a sua esposa, manda uma palavra para o seu esposo, manda uma palavra para os seus filhos, os filhos mandam uma palavra para o pai, e aí vai fazendo um estilo de vida em Cristo. Manda um versículo. Nós estamos 31 dias lendo Provérbios. Tem um versículo que te chamou a atenção, manda para a pessoa, fala: olha, presta atenção nesta palavra. Olha que palavra maravilhosa que o sábio nos ensina. Você não vence o inimigo se não for instruído. Se não receber o ensino que está sendo oferecido. Os nossos filhos vão vencer, a próxima geração, eles vão vencer, se nós usarmos a tecnologia para alcançar o coração deles. Sempre digo, não é o quanto tempo você está dentro da igreja, é quanto tempo você está em comunhão com Deus. Quanto tempo você está ouvindo realmente e falando com Deus e ouvindo Deus falar. Então, o Senhor diz a um povo que era o seu povo, Oséias, capítulo de número 4, algo que doía o coração de Deus, é que eles foram destruídos por falta de conhecimento. Nós não podemos deixar
a próxima geração ser destruída por falta de conhecimento. O meu povo, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Essa palavra é a que mais dói. Se você me esquecer, eu me esquecerei dos teus filhos. Então Deus está falando de um povo que foi destruído, porque os sacerdotes não ensinavam, não transmitiam conhecimento. Muitas vezes é mais fácil nós criticarmos, é mais fácil nós condenarmos, esses jovens não querem saber de nada, mas nós estamos falhando na maneira de ensinar. Nós estamos deixando que o mundo tome a mente deles e vai ensinando eles por outro caminho. Então, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Rejeitou a instrução. O que nós temos que ter em nossa mente hoje? É necessário aprender, receber, buscar, ouvir para ter fé. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Nós podemos chegar nesse dia cansado. Sei que é um sacrifício para muitos estar aqui, sai do seu trabalho correndo, vem cansado, alguns vêm direto do trabalho, mas para ouvir uma palavra de direcionamento. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus está falando, nós precisamos ouvir, e saber que um povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, qualquer problema que tiver, oração, súplica, mas com gratidão, ação de graça. Ver o que está passando nos dias, abra a tua Bíblia em Salmos de número 34. Davi louva a Deus e exorta a confiar nele. Muitas vezes nós pensamos que Davi era diferente de nós. Passaram-se milhares de anos, mas o homem é homem desde o princípio. As mesmas aflições, os mesmos problemas, as mesmas enfermidades da alma, tudo a mesma coisa. O homem é homem desde o princípio. Então Davi, ele louva a Deus e exorta a confiar em Deus. Diz assim, Salmo de número 34: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falar engano.
Aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salvos contritos do espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será punido. Glória a Deus. Esta é a palavra de Davi, um homem que sofria perseguições, um homem que tinha promessa de Deus, era rei, mas ele sabia que precisava confiar em Deus. Quando nós nos achegamos à casa do Senhor, é para recebermos esperança, recebermos uma palavra de ânimo. E a palavra diz: não desanime, não se deixe abater, não se deixe abater, não fique inquieto por nada, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e viste em mim, isto fazeis, e o Deus de paz seja convosco. É isso que nós devemos receber de Deus, e com toda a tecnologia que nós temos hoje. Não deixe a sua esposa sem uma mensagem, não deixe o seu esposo sem uma mensagem, não deixe os seus filhos sem uma mensagem. Você pode criar neles um estilo de vida diferente do mundo. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. O Senhor sabe das suas súplicas, das suas necessidades. O Senhor sabe aquilo que você veio aqui esta noite. Você veio em sacrifício, cansado, atarefado pelo dia, trânsito o dia inteiro, muita chuva. Talvez você veio se perguntando: eu devo ir na igreja ou não? Será que não é melhor ir para casa descansar? Mas o Senhor nesta noite, Ele te dá uma nova tecnologia. Não pare de ensinar. Não desanime. No mundo há muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas elas. Confie em Deus. Busque o entendimento, busque o conhecimento. Se apegue à palavra do Senhor. Leia pelo menos um versículo por dia, medita nele. Ore pela sua casa, pelos seus. Transmita conhecimento. Transmita as experiências que você já viveu. Dá uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E o Deus de paz será conosco. Senhor meu Pai, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, temos muitas aflições, muitas inquietações. Senhor, temos que correr atrás de tantas coisas. Mas, Senhor, sem a tua presença é em vão. Senhor, o nosso sacrifício de levantar de manhã, de correr atrás do pão de cada dia, sem a tua presença, sem o teu aval, será um sacrifício em vão. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em cada sacrifício que temos feito.
temos trabalhado para a próxima geração, temos sonhado que os nossos filhos cheguem a posições maiores do que aquelas que nós atingimos. Senhor, lançamos palavras proféticas sobre a nova geração. Senhor, que da nossa boca sempre saia palavras de ânimo, palavras de esperança, palavras de paz, palavras de confiança. Que os ouvidos dos nossos filhos, que os ouvidos da nova geração, que os ouvidos da igreja estejam atentos, porque pelo ouvir vem a fé, e a fé rompe barreiras. Senhor, nos levante nesta noite, Pai, renove as nossas forças, renove os nossos ânimos. Senhor, ouça a oração do teu servo e da tua serva, responda, Senhor, dá direcionamento, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?